vou crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente que eu cuido assim. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Seis Gatinhos em parceria com Mais Expressão. Gente, a gente tá chique, vocês viram o nosso microfone novo? É que daí vocês não conseguem ver o contexto, mas já tá ficando tudo tão lindo aqui nesse estúdio que daqui a pouco a gente mostra. Outro dia a gente mostra os bastidores pra você. E tá chique demais também, porque hoje nós temos um convidado, que ele veio direto do SBT pra participar conosco. Escutem essa vozinha. Conseguiram adivinhar quem é? Xaropinho! Olha, galera, beleza? Isso aí! Seja bem-vindo, Xaropinho. Nossa, mas que orgulho ter você aqui, viu? É um orgulho meu também me ter aqui. E junto do Xaropinho, temos também o prazer de receber o Renato Bispo, que é a pessoa que dá vida a esse personagem. Renato, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço ao convite, obrigado. Pra gente é um prazer vocês terem tirado esse tempinho da agenda que a gente sabe que é corrida, pra estar aqui conosco no Mais Expressão, junto com os Seis Gatinhos. Imagina, que é isso? E eu já quero começar essa nossa conversa. Xaropinha, pode sentar lá um pouquinho, depois a gente vai bater um papo. Eu vou botar depois você aqui junto com os Seis Gatinhos, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Quero ver se você vai aceitar. Renata, eu não sabia que você era de tão pertinho da gente, Renato. Como assim? É, cidade de Salto, ali do lado, vizinho. Que coisa boa, né? Uhum. Pessoal de casa aqui que não conhece, que temos uma produtora que é a Kael, que é aqui pertinho da gente, que o Renato é o responsável. Renato, Isso. conta um pouquinho sobre o início da sua trajetória artística. Eu sei que já dura ali mais de 3 décadas, mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu comecei a partir dos 8 anos, né? Com o espetáculo A Branca de Neve e os Sete Anões, com o personagem Zangado, que foi através da professora Malvina, que ela me chamou, mas eu não queria fazer teatro. Aí ela insistiu, aí eu fui contra a minha vontade para fazer a peça. Ela viu, tipo, um potencial em você. Ah, sei lá o que... Aí Ela foi uma visionária. Aí ela me convidou, daí eu fui, eu fiz. E no final do espetáculo, tem a parte que a Branca de Neve, né, ela tá lá dormindo. Aí o príncipe vem, pega ela, levanta ela agradece todos os anões e vai descer na escada do Teatro Verde. Ela foi descer na escada. Só que aí ele esqueceu a rosa. E quando ele deixou a rosa e tava indo, porque ele estava já no meio do corredor, eu vi que ele esqueceu a rosa. Aí eu peguei a rosa, corri, desci a escada, chamei os dois, entreguei pra eles e voltei chorando. Aí eu voltei chorando, subi no palco, a partir dali eu quis começar a fazer teatro o tempo inteiro. Que coisa, Aí eu você fui... sentiu que despertou ali. Pode ser, porque daí depois, isso foi na segunda série. Aí depois, todo ano eu quis participar da Mostra Estudantil de Teatro, que tem Isso em lá em Salto. Salto? Em Salto, na Mostra Estudantil, Tá. né? Que aí eu participei da primeira, em 86, e aí eu fui. Fui embalando. Aí depois que eu terminei o terceiro ano, eu estudei no Wolf Maia 3 anos, aí depois eu passei para Fátima Toledo, mais 3 anos, aí eu fui para o Luiz Monteiro, mais 3 anos, aí eu fui para o Beto Silveira, mais 3 anos. O menino gosta de estudar. Né, Luana? Vocês não estão vendo, mas o Luana está aqui ouvindo e rindo conosco, que é verdade. Aí depois eu peguei e resolvi sentir a necessidade de estar montando uma escola em Salto. Né? Que tem quanto tempo, mais ou menos, Renato, já A a escola começou no centro. Onde nós estamos hoje, por conta do circo, teve que mudar o local, né? Por causa do espaço. Tá há 15 anos já. Tá há 10 anos. Mas a escola, no total, tá quase chegando a 20. Porque começou com o Estúdio Cultural Renato Bispo, que era só aulas de teatro, TV e cinema. Aí muitas pessoas interessadas em aula de circo, acrobacia, começaram a procurar a gente. Aí eu comecei a ir atrás. Daí tem as regras para a escola de circo, tudo bonitinho. Aí a gente começou a correr atrás e coincidiu de ser a 5 minutos de casa. Olha que coisa. Bateu num salão que é 5 minutos de casa, pertinho. E aí a gente tá lá até hoje. E o que hoje vocês oferecem? Tipo, o pessoal que quer ser ator, que quer trabalhar com essa parte, o que hoje a produtora oferece? Então, lá é dividido em escola e produtora. Então, Tá. dentro da escola, aulas... Quem estuda teatro passa por teatro, TV, cinema, canto e dança. Sendo que canto e dança é focado para musical. Tem um tempo, Renato? Tem... Assim, tipo... Depende, se você quer o DRT, que nós somos reconhecidos pelo MEC e pelo Sindicato dos Artistas, o SATED. Para tirar o DRT vai dar em torno ali de uns 2 anos e meio a 3. Tá. Né? E Então... não tem idade, tipo, uma pessoa, eu sempre tive, mas deixei pra lá. Não, lá é a partir dos 4 anos. Olha, desde cedinho, Então desde os 4 anos já tem contato com teatro, TV, cinema, canto e dança.
já vai desenvolvendo. Então, por exemplo, hoje nós temos alunas lá que começou com a gente com 4, tem uma que começou com 3, mas com 4 anos e hoje está com 19, 20 e continua estudando com a gente. Continua fazendo normal. Entendeu? Então, a gente tem muitas pessoas que começou lá atrás, com 5, 6 anos, e que hoje ainda está até hoje com a gente. Mais de 15, 20 anos lá fazendo. E como que você concilia a produtora junto com sua agenda corrida, tipo lá no Ratinho, em outros lugares? Como que você faz? Na verdade é assim, né? A gente tem a escola, e aí dentro da escola tem a produtora que cuida da parte da carreira dos alunos. Tá. Então, a gente procura separar. E aí, a gente tem a parte de eventos, que aí são shows. Então, é meio que a gente separa. Então, tem o Kael Escola, o Kael Produtora e o Kael Eventos. Que aí a gente faz toda a parte de recreação, espetáculos, tudo dentro do Kael Eventos. E eu tava fazendo um tour no SBT. A gente levava os alunos para poder conhecer os bastidores da novela. Que legal. Até para ter essa vivência, né? Já que eles estão estudando, ver como que é o... Até então eu não tinha contato com o Xaropim. Tá. Aí, quando a gente começou a fazer o tour, foi fazendo o tour, e uma mãe, na hora do almoço, me ligou e falou assim, olha, o Eduardo vai aí para cumprimentar vocês. Eu falei, mas quem é Eduardo? Aí ela falou, Xaropinho. Eu falei, mas que Xaropinho? Aí ela falou do programa do Ratinho. Então eu falei, tá bom. Aí veio, aí o Eduardo veio. Aí ela só que era um pai... Ela falou assim, o meu marido conhece um cara que é amigo de outro cara que conhece o Eduardo. É o networking, famoso. Foi desse jeito. Aí quando o Eduardo chegou pra conversar comigo, na verdade ele foi pra tirar foto, mas ele já quis sentar pra conversar. E aí, a hora que o Eduardo começou a conversar comigo, ele falou pra mim que fazia o Xaropinho desde o começo com o Ratinho, tudo. E a gente começou a conversar e eu fui falando pra ele tudo que eu fazia. E o Edu foi falando. Eu lembro assim, parece que eu tô, sabe, parece na hora. Que foi ontem. A gente começou a conversar e ele falou pra mim assim, viu, eu quero que você assuma o Instituto Xaropinho. Você pode assumir pra mim? Porque eu preciso de uma pessoa que cuide de documentação, essas coisas e tal. Falei, não, claro que posso. Aí, quando o Eduardo veio pra Salto, porque ele veio conhecer o espaço, que ele viu um monte de bonecos que eu tinha, de manipulação de boneco, ele falou, por que você não falou que você manipulava boneco? Eu falei, você nunca perguntou? Aí eu falei, então... Não tinha tido oportunidade? Eu falei, não comentei, né? Eu falei, aí beleza. Aí ele falou assim, não, mas pega aqui. Aí ele pediu pra eu pegar o xaropinho, comecei a fazer, aí eu comecei a mandar uns vídeos pra ele fazendo, aí até a hora que ele chegou e falou assim, viu, vem no programa comigo aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no programa, fiquei do lado dele, ele fazendo, ele me dando os toques, me explicando, e eu até então não entendia. Aí eu fui fazendo, até que chegou a hora que o Eduardo falou assim, ó, amanhã você vai sozinho pra lá. Ah, você ficou observando, tipo, você como era o comportamento, de como tudo. que era tudo. A hora, porque o Ratinho, ele é muito imprevisível. Então, assim, tem hora que ele vai falar um oi pro Xaropinho. Eu ia te perguntar, como que é trabalhar não, assim, com tem hora que ele fala Ratinho? um oi. Tem hora que ele vem com alguma coisa, você tem que ter a sacada na hora pra poder fazer. Tá, pra então era mais esse dele. jogo de cintura que você foi Aí aperfeiçoando. nisso já tá com 8 anos. Que daí eu revezo com o Eduardo. Aí Vocês conseguem fazer esse revezamento. Porque tem o programa do Ratinho, tem o programa da Patrícia e tem a Rádio Massa. E Xaropinho? Entendeu? Xaropinho é muito requisitado, na verdade. E aí, no meio desse ciclo, no meio de todo esse ciclo, a gente sempre queria, né, era um sonho do Eduardo, que o Xaropinho caminhasse. E teve um dia que eu tava na praça de alimentação com ele lá do SBT, a moça da produção chamou o Edu, falou, ó, o Ratinho quer falar com você. Aí ele saiu, demorou mais ou menos uns 30 minutos, ele retornou, aí ele falou assim, ó, o Ratinho pediu a banda do Xaropinho, mas ele quer pra daqui 1 mês, ele vai liberar esse valor aqui, preciso que você me ajude. Então a gente teve menos de 1 mês pra poder produzir as 4 roupas grandes, todas as músicas, coreografias, tudo certinho, porque o Ratinho queria ver no programa. E foram vocês que fizeram? Foi. A estreia tinha que ser no programa. Então a gente fez a estreia lá no programa, ele adorou, foi muito legal. Aí depois o Danilo Gentili chamou a gente pra poder ter uma entrevista lá, daí a gente fez uma simulação de uma briga com o Diguinho. Foi bem legal. E aí, a partir de hoje, graças a Deus, eu chego lá, o pessoal me chama de Xaropinho, coloca o microfone, faz as coisas. Então eu fui ocupando o meu espaço. Nossa, entendeu? Então, hoje, assim, as pessoas, você pode assistir o programa, achar que é o Edu, às vezes vai achar que é eu fazendo. Porque é muito... Não dá pra perceber Exato, a ideia é essa. A ideia é que a gente consiga vender a marca Xaropinho, entendeu? E aí, que eu tava comentando, que era no sentido assim, o Edu sempre tinha o sonho de que a marca caminhasse. Sim. E a gente nunca conseguiu por conta da burocracia que era dentro do Grupo Massa. Desvincular? Para chegar. Entendi. Por exemplo, se a gente tinha um projeto com o Xaropinho, tinha que passar por essa aprovação, por essa. Aí no meio do caminho se perdia. Porque essa marca, ela tá vinculada ao programa do Ratinho, é isso? Na verdade, o Xaropinho é do Ratinho. Tá, então É para dele. vocês fazerem peças de teatro, essas coisas, tem que ter autorização. Não mais agora.
Ah, não mais? Não, porque agora a gente fez um contrato com eles, com o Grupo Massa. Então, eu sou o diretor artístico e comercial do Xaropinho. Então, então, hoje a gente controla a agenda toda do Xaropinho. Controla a agenda. E pode ter parte, assim, de licenciamento de produtos também? Tudo, já tem. Já tem bastante coisa? Aí toda a parte que é licenciamento é com o Rodrigo, a parte artística é comigo. Então, eu e o Rô, a gente vai separando assim. Entendeu? Então, graças a Deus, hoje tá caminhando muito bem por conta dessa liberdade. Claro, né? Que todo final do mês tem a parte de prestação de contas, tudo certinho. Mas hoje, se a gente vai desenvolver um projeto, a gente não precisa mais pedir autorização como pedia antes. Até porque né? também já tem uma história, né, Renato? Eles já viram que o que vocês estão fazendo é um trabalho sério, né? Sim. Que estão dando continuidade à marca ali de uma maneira... Por exemplo, teve um caso que várias pessoas de circo já procurou a gente para levar o nome do circo do Xaropinho. Então, sim. quando é nesse sentido, aí a gente procura envolver o Grupo Massa. Tá. Porque a gente sempre quer ter a visão deles por trás disso. A expertise deles, né? Porque assim, aí, por exemplo, no caso do circo, por que nunca deu certo? Porque para se montar um circo hoje, existe um sistema de segurança gigantesco com a vida das pessoas que estão ali fazendo. Né? Então, tem toda uma regra, todo um sistema que, se não se enquadrar, eles não aceitam. Entendeu? A gente não aceita se o circo não se enquadrar dentro daquilo. Entendi. Então, por exemplo, vai fechar? Vai, mas então tem que ser assim, assado. Vai ser assim? Ah, não, mas tem que providenciar tal coisa. Então, quando estiver pronto, liberado, aprovado, aí você vem falar com a gente. Então, é sempre assim. Então, existem assuntos que a gente prefere passar. Tá. Mas 90% dos assuntos não. Graças a Deus. E me conta assim, lá dentro do SBT, uma vez que você tá lá com o Xaropinho, tudo, como é que surgiu a novela na tua vida? Como que foi? Olha, nem falei, né? Então, é o tour, através do tour. Através do tour? Porque eu tava lá fazendo os tours, bonitinho, certinho. Aí, uma agência, o Daniel falou, olha, tem uma agência para te apresentar. Porque foi assim, ó, eu sempre tentei levar a turma para poder gravar no SBT e eu nunca conseguia. Para poder gravar ou para poder fazer tour. E aí, em julho, não esqueça dessa data, porque em julho eu mandei uma última mensagem. E eu virei para as meninas que trabalhavam comigo e falei assim, ó, é a última vez que eu tô mandando e-mail. Se eles não me retornarem, eu não vou insistir. Aí eu mandei um e-mail. Quando eu mandei, um rapaz chamado Daniel me retornou. Falando assim, olha, posso te ligar? Daí eu falei, sim. Aí ele me ligou, daí ele ficou 1 hora comigo no telefone. 1 hora, literalmente, entendendo tudo que eu fazia e como era o meu sistema de trabalho. E aí ele falou assim, Renato, ó, vamos sair daqui com uma data fechada, 40 alunos, tá? Se der tudo certo, a gente vai fazendo. Os 40 alunos foram todos uniformizados, tudo bonitinho, de ônibus. Não deram um trabalho para ele, nada. E ele me falou que às vezes vão pessoas lá com um grupo de 6, 7 e dá trabalho. Muito. E ele falou, você estava com 40 e não deu trabalho. A partir de lá, a partir desse momento, eu levava os alunos a cada 3, 4 meses para fazer tour. Eu fui levando, e eu fazia uma brincadeira, porque assim, no mês de outubro é o mês de correria para nós, que o nosso festival é em novembro, é do dia 1 ao dia 7. E aí, quando eu faço a reunião com os pais, no mês de outubro eu costumo brincar, vou colocando os pais, arrancando cabelo, por causa da agenda, né? Sim. Que tem que ensaiar. E aí eu faço um tour específico pros pais, aí eu coloco as crianças bravas, chorando, entendeu? Entendi. E aí eu comecei a levar os pais também. Tá. E nisso, o Daniel abriu as portas para uma agência que trabalha já há mais de 25 anos lá dentro. Essa agência chamou um para poder gravar, deu certo. Aí chamou outro, deu certo. Daí, nas Aventuras de Poliana, abriu casting para elenco de apoio. Foram 14 aprovados uma vez só, nossa. Todos da Kael? Todos da Kael. Isso nunca aconteceu lá dentro. Que aí legal. Foram 14 aprovados como elenco de apoio. Então, gente aqui da nossa região, olha aí, pessoal que tá assistindo, né? Não é verdade, Renato? Larissa, a gente nem Manuela, sabe. na sala da Lari nós tínhamos 3. Aí na sala de um outro tinha mais 4. Então, assim, ou seja, todas as vezes que eles iam gravar, eles tinham que estar. Então, eles gravavam 3 vezes por semana. Imagina a experiência, né? Tipo, só de Exato. você estar ali vendo como que funciona tudo pra eles já. Eu batendo no Aí, microfone. depois desses 14 aprovados, eu comecei a levar os alunos para poder gravar. Então, eu levava eles lá, levava meu computador, ficava na praça de alimentação trabalhando e eles gravando, que os pais não podiam levar. Então, eu levava, deixava depois em casa, né? Aí, eles quiseram me conhecer. Queriam saber quem que era a escola, né? Ou a produtora que colocou que tinha 14 formado tantos alunos aprovados. Aí eles me chamaram para conversar através da agência, foram me chamando, daí me convidaram para trabalhar. Eu trabalhei os 3 anos e meio lá, nas Aventuras de Poliana, na parte de elenco de apoio e figuração.
Toda aquela movimentação que você vê nas aventuras de Poliana foi eu que montei. Com Nossa, todos que eles. legal, Renato. Eu imagino pra você também, que delícia que não foi ter essa vivência, né? Então, porque é uma faculdade. Com certeza. Porque eu trabalhava com cinco diretores diferentes. Então, cada um tinha uma visão. Então, quando chegava aquele diretor, eu já sabia exatamente como ele gostava da movimentação, das pessoas fazerem. E aí, na novela Reis, na Record, a gente teve 34 aprovados. Olha, bateram um recorde. E dos seus alunos, assim, tipo, tem alguém que você fala, não, esse daqui é uma... Tem, vários, graças a sim. Deus. Eu devo ter ali uns 12 Que são top, assim. que a gente tá trabalhando, tá separando material, organizando, tudo certinho, porque agora vai começar com o novo cast e a gente vai estar tentando colocar. Inclusive hoje que vocês estão assistindo aqui o nosso episódio junto com o Renato, sábado vai ter a primeira aula, o primeiro encontro de aula aberta de atuação Conectando Sonhos. Comenta um pouquinho pra gente o que vai Isso. ser, Renato. O Kael Experience, na verdade, é um momento de experiências que a gente vai fazer. Então, as pessoas interessadas, elas vão participar desde as 10 da manhã até as 20h30 com a gente lá. Aí tem parada para o almoço e para o lanche da tarde. E nesse período, eles vão ter contato com aulas de teatro, TV, cinema, canto e dança. Então, nós teremos profissionais espalhados dentro do Teatro Municipal, nas salas, que vão desenvolver. Teremos um set de gravação montado lá, porque vai ter um momento que eles vão gravar cenas. E esse material vai ser deles depois. Então, nós temos um momento de um simpósio que algumas pessoas experientes vão estar lá, com experiências em novela, em séries, vão para lá para poder conversar e bater um papo. Então, vai ter um sofazinho lá, nós vamos chamar as pessoas e em 2 horinhas eles vão bater um papo com os participantes. Vão poder fazer perguntas, vão falar da experiência deles. E a gente vai bater um papo, assim, é uma troca mesmo. E tem, assim, uma faixa de idade? Como que é? A partir dos 4 anos. A parte, que nem lá na Cael, mesmo infantil, esquema. adolescente e adulto. E desses encontros, vocês garimpam, assim, alguns talentos? Como que funciona? Então, vai ser o primeiro, esse eu sei, que ainda, né? O que a gente consegue muito são, na verdade, nós fizemos micro aulas abertas lá no Cael, que funcionou muito bem. Tá. E aí a gente conseguiu trazer. Garimpar, assim, alguns talentos que de repente, né, sim. teria passado. Tem uma pessoa, por exemplo, que tá com a gente hoje, que ela nunca pisou no palco. E aí, o primeiro contato que ela teve com a Bela e a Fera se destacou demais. Olha só. E aí canta, dança, toca instrumento. Entendeu? E aí tá indo muito bem. Na Cinderela foi muito bem também, no musical. E agora a gente tá com a Alma Boa de Setsuan, então também tá caminhando legal. Né? Então tem várias pessoas que a gente vai fazendo exercícios, oficinas abertas e vai puxando. E eu vi que vai ter, como que é a seleção do Indiferentes, é o filme, né? Indiferentes é um filme que a gente vai estar gravando, que vão passar em 5 canais. Tá. E aí a gente vai aproveitar esse momento também para dar oportunidade. Só que essa seleção, ela é tanto para elenco de apoio como para elenco principal. Olha, gente, então... Convidados, né, Renato? Sim. Convidados para participarem no sábado dessa vivência, esse intensivão que vai ser o dia inteiro. Isso. E que, inclusive, vai selecionar esses atores. Aí vai ter seleção, vai ter, no final, nós vamos escolher um casal de crianças, adolescentes e adultos que vão ganhar a bolsa 100%, que vão já automaticamente já serem agenciados na agência que trabalha com a novela, né? Que é a parceira nossa lá. Então, tem vários benefícios que a gente já vai colocar. Né? Além, é claro, das pessoas que vão ter... Olha, você não conseguiu a bolsa 100%, mas conseguiu isso daqui. Tem esse caminho, tem esse outro. Entendi. Entendeu? E a gente vai fazer. Mas ali ela vai conseguir ter uma base de se é isso mesmo que ela quer ou não. Porque a gente vai ter os momentos certinho para trabalhar com todo mundo. E um detalhe bem bacana. Todas as cenas ou tudo que acontecer no palco vai estar aberto ao público. Então, os pais podem sentar na plateia ali para assistir. Quiser trazer os amigos, pode. É bem tranquilo. Então, é porque eles vão receber um cronograma, né? E vai ter um aviso. Então, tudo que acontecer no palco, eles podem sentar na plateia para assistir. Olha, e a ideia é que você faça isso anualmente? Como que vocês estão programando? A nossa ideia é fazer um no primeiro semestre e um no segundo. Tá, 2 ao ano. Exato. A ideia seria essa. Então, primeiro a gente vai ver como vai ser essa daqui, ajustar pro próximo, né? E a gente vai melhorando. Sempre tem que ter uma primeira vez, né? Pra gente se avaliar. Fazer, E deixa eu te falar uma coisa, Renato. Você começou muito cedo, você falou com 8 anos. E também deu aula em escolas e tudo mais. Como que você vê a importância de começar cedo com artes, assim, pro desenvolvimento da criança, na sua vivência? Então, porque assim, ó, quando a gente trabalha na linha do teatro, né, com a criança, ou se ela vai ter contato com a arte, são vários pontos que tem que ser analisada, como por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Tem o caso das crianças que fazem aula com a gente e que tem mais compromisso fora do que com a própria vida.
Então, isso a gente também tem que organizar. Tá. Então, tem vários toques que a gente comenta com os pais, porque os pais passam pra gente uma grade dos compromissos que tem durante a semana. E às vezes são muitos e a criança não tem tempo de brincar, de ser criança. Exato, Então, Entendi. eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Ponderar. Exato, dar tempo ao tempo ali. E toda a parte de memorização, coordenação, a parte de dicção, a parte de linha de raciocínio, a parte de pronúncia das palavras, a parte de entendimento da cena, de entendimento de como você deve andar, de como você deve se mover, se tá com o lado esquerdo conversando, trabalhar só o lado esquerdo e não o direito, entendeu? Que coisa. Tudo esses detalhes, Sim, assim? sim, então por isso que vai trabalhando ponto a ponto. Tá. Então, conforme às vezes tem cenas que eu vou montar, que a cena tem 2 minutos, mas eu levo 40, 1h30 para montar a cena. Entendeu? Então é o meu estilo de trabalhar assim, já por Entendi. conta das crianças que eu fazia nas escolas também. Né? Então, eu tenho sempre assim, provocar a transformação do ser humano através da arte. Então a gente tenta trabalhar a pessoa ali quanto ser humano, quanto pessoa, mostrar as possibilidades. E aí essa questão de TV, trabalho, é uma consequência, né, desse Que pode não virar, que a pessoa pode exatamente. utilizar aquela parte do teatro para a vida, mas não ser um ator ou ser alguma coisa nesse sentido. Tem uma atriz que já veio conversar comigo, que ela, desde pequena, ela fazia, quando ela foi pra faculdade. Antes de ir pra faculdade, ela veio perguntar, porque ela queria tirar dúvidas sobre a faculdade. Eu quero fazer artes cênicas, o que você acha? Eu falei, não faz não. Por quê? Ela falou, mas por quê? Falei, porque o seu perfil é de jornalista. Ah, você tem Então, que ver muito também. você pode. Ela falou, mas como assim jornalismo? Eu falei assim, você tem uma pegada de assessoria de imprensa, você tem uma pegada de comunicação muito legal. Então, eu acredito que você poderia desenvolver esse lado seu jornalístico. E aí, depois, em paralelo, você ir para um caminho, se você quiser, da artes cênicas. Mas como você já está fazendo aqui, então não há necessidade de você fazer. Aí eu fui conversando com ela, fui explicando, falei, tem vários cursos curtos que eu posso te indicar para você poder fazer, cursos de 3 meses, 6 meses, que são mais específicos. Aí ela chorou, que ela falou que não esperava essa resposta. Aí ela foi pro jornalismo. Hoje ela lançou um livro dela, entendeu? Então ela tá muito feliz. Então isso é um trabalho que através do teatro eu pratico dentro das empresas e dos colégios. Então, quando eu dava aula nos colégios, tanto aqui em Indaiatuba como Salto e Cabriúva, eu trabalhava muito próximo das professoras para analisar, para ver perfil. Até para direcionar, né? Isso é importante, né, Renato? Porque às vezes a pessoa ela tem um talento ali latente e ela não consegue entender que aquilo seria, né, seria o caminho. Então, porque não adianta a mãe colocar a criança para estudar, sendo o sonho da mãe e não da criança. Isso que eu ia te perguntar, se existe muito essa expectativa por parte, sei lá, eu quero que meu filho seja um astro, quero que seja... Existe? Existe. E como lidar com isso? Colocando no pé no chão. Então, assim, quando a mãe vem conversar, que a gente nota que há uma certa empolgação da mãe e não da criança, eu peço para ela fazer. Falo assim, não, é ela quem vai fazer. Se ela gostar, se ela sentir, aí eu vou vendo e vou te falando. Não tenho nenhum problema em te falar assim, olha, não dá para ela fazer teatro, porque ela gosta de balé. Então, coloca ela para fazer balé, entendeu? Não tem nenhum problema, porque eu acho que é assim que deu certo, Kael. Entendeu? Dessa forma de trabalho. É testando e vendo qual é o caminho que a criança vai seguir. Se tiver alguma mãe em todo esse processo, que já passaram por lá 700 alunos, se alguma mãe pegar e falar para você que eu prometi que ia colocar na TV, não bate. Desses 700 alunos, Renato, tipo, que foram mesmo para as artes trabalhar, uma porcentagem grande ou uma... Sim, tem. Por exemplo, nós temos um que passou no filme da Netflix na série Cena. Uma criança como elenco principal. E eu vi no Instagram da Kael. Isso, achei muito legal. Nós temos um que passou no filme da Turma da Mônica como elenco principal. O Nimbus, né? Ele fez o Nimbus, o japonesinho. Aí, agora, recentemente, ele passou na série com o Selton Mello, né? Que vai sair agora. Então, nós temos, assim, temos 2 ou 3, acho que mais, que pegou como elenco participação na novela. Entendeu? Então, assim, tem vários que tiveram a oportunidade de ter texto, de poder falar. E imagina, assim, que pra quem criou, né? Pro pai deve ser um orgulho, né? Tipo, ai, gente, olha ali. Começaram com a gente, onde estão, né? Então, porque tudo começa pela figuração. Tudo vai começar sempre pela figuração. Assim, quanto mais oportunidade você tiver para fazer, é melhor. Porque você vai trabalhando e você vai desenvolvendo. Depois da figuração, elenco de apoio. Passou para elenco de apoio, aí você vai para elenco principal. Vai tendo toda essa vivência. Se você quiser ir de cara para elenco principal, beleza. Entendeu? Mas é legal você ter essa vivência, essa paciência para poder alcançar. Porque existem muitos detalhes. Principalmente na parte de elenco de apoio, muitos atores nossos assim chamavam a atenção da
direção, vários. Porque já tinha entendimento de câmera, de posicionamento. Tipo, são descobertos ali, fazendo... O diretor nem passava mais a informação. Era a sala de aula, com a Larissa, com o pessoal lá. Eles já sabiam tudo que tinha que fazer. Eles ficavam prestando atenção no ensaio deles. Então, eles sabiam quando ela estava sentada, quando ela tinha que levantar, qual é o plano que a câmera ia estar em pé, sentado, onde ele tinha que fazer. Então, se começava sentado, provavelmente eles já iam e sentava atrás. Entendeu? Porque já sabia. Aí ela tinha que levantar. Eles estavam lá atrás já fazendo outra coisa. Os diretores observam isso. É a percepção do ator para a câmera. Então, quando ele tem essa percepção, passa segurança. Se passou segurança, eles começam a colocar para poder falar. Aí eles chamam, falam assim, fulano, vem cá. Ó, fala essa frase aqui. Daí tal. vai ampliando um pouquinho o papel. É teste. Eles vão testando você. Eles vão colocando, eles avaliam como que é o seu comportamento quanto elenco de apoio diante de uma pessoa que está fazendo a maquiagem, cabelo, se você tem demonstra uma certa simpatia, se você conversa... Tudo isso é analisado, tudo isso, Renato? tudo Que isso. coisa. Desde a parte dos bastidores até lá. Então, dependendo da situação, o diretor fala, gostei daquela pessoa, mas se a produção fala assim, olha, ele não é uma boa pessoa para você conviver como equipe, não sabe trabalhar como equipe, o diretor balança. E aí ele começa a tentar ele ver isso para se ele confirmar, aí não chama. E você que tá ali nos bastidores, né? Essa questão de ser estrela demais, isso atrapalha muito? Muito. E a pessoa, ela é meio que deixada de lado ou não? Na verdade, quando você tem um elenco principal, como aconteceu bastante, na Poliana aconteceu bastante isso. Tem ator que não pisa mais na SBT. Porque o diretor já deixou claro, falou assim, olha, terminando a novela, você não trabalha mais com a gente. Olha só. Não, você não faz mais. Ah, não, você não faz mais, porque a gente veio avisando, veio conversando. Atores, tipo, tops, atores. Já teve casos da gente parar a gravação, porque... Sem dar nome, sem Tem dar... um ator que ele usava aparelho na novela, As Aventuras de Poliana. Você assistiu ou não? Eu cheguei a assistir um pouquinho, porque minha filha tá assistindo agora de novo. Você lembra de um ator que usava aparelho? Menino, eu vou voltar. Eu leio mais ou menos. Então era colado mesmo o aparelho nele, ele encaixava em cima de uma pecinha que era colada. Tá. E ele quebrou essa pecinha, só que ele não avisou nada pra ninguém. Ele chegou no set de gravação com tudo montado, com o aparelho na mão. Aí o diretor virou pra ele e falou, coloca o aparelho pra gente gravar. Ele falou, não dá porque quebrou a pecinha do dente. Mas quando quebrou isso? Semana passada. Quebrou semana passada e você tá avisando agora? Olha isso daqui, tinha mais de 40 figurantes lá esperando, a produção toda montada, isso é um custo alto. Sim. O diretor parou a cena, deu bronca nele ali, falou com ele e levou ele lá para elenco, para poder conversar. Aí o diretor voltou e falou, ó, gravação cancelada hoje, dispensou, a gente teve que dispensar todo mundo. Que coisa, hein? Então, assim, existem muitas responsabilidades, muitas. É que a gente não tem a dimensão do, primeiro, que nem você falou, o quanto custa aquilo, né? O quanto que é um trabalho, é uma pessoa ia dependendo da outra, né, Renato? A base do ator é estar com o texto pronto. Ele precisa estar com o texto pronto, isso é o mínimo que ele tem que estar. Colocar na cabeça que é o mínimo, sabe? Chegar lá, começar a enroscar com o texto, uma vez você enroscou, beleza. Agora, 2, 3, aí já não. Você não tem o direito de fazer isso, porque todo mundo se preparou para aquele momento. Então, assim, é muita coisa. A gente está falando de uma cena que dura em torno de 15 segundos, que tem um envolvimento de quase 100 pessoas por trás. Todo mundo preparou a cena. Eu já cheguei a sair de casa para chegar na SBT 11h30 da noite para poder gravar uma entrada que a Larissa Manoela ia fazer num restaurante. A gente colocou 20 figurantes dentro do restaurante, lá se movimentando, garçom, tudo bonitinho. Ela só ficava no balcão, vinha um cara falar com ela, fazer uma pergunta, ela falava que não ia embora. Aí ia cada um para um lado. A cena era isso, eu tive daí e voltou embora. A cena era só isso. Então, se você vê a quantidade... Não, você tem que gostar muito, né? Você tem que gostar muito. Aí você imagina a dedicação de todo mundo para isso. A quantidade de luz que foi montada, os câmeras, todo mundo se dedicando só para isso. Um setup gigantesco para uma cena de 2 segundos, 3 segundos. Gente. Por isso que não adianta. Desculpa de ator com texto não existe. É trabalho, você tem que se dedicar, tem que trabalhar. Primeiro que você tá ganhando pra isso. É igual jogador de futebol, é a mesma coisa. Por isso que as pessoas ficam bravas quando o jogador de futebol perde o gol. E não quando o goleiro defende. Se o goleiro defende, é mérito dele, ele tem que defender. Só que se o goleiro defende porque você bateu mal, recai sobre o jogador. Porque você faz isso, né? Isso é a sua função. É isso, entendeu? Então, assim, então você não pode errar o gol. Você tem que ir na direção do gol, você não pode chutar pra fora. Entendeu? Mas é porque você quer inventar. Você quer sair do arroz com feijão. Ao invés de você pensar na vitória. Não, pensa no nome. Na vaidade, talvez, né? É isso, entendeu? E aí é onde acaba. Então... E lá na Kael, vocês trabalham também essa parte comportamental? Renato, tipo de, olha...
Vamos esperar. Põe o pezinho no chão, calma, vamos devagar. Como que vocês fazem essa questão? Porque eu penso que você lidar com o ego, você lidar com imagem é uma coisa muito complicada. E principalmente quando você começa com criança, né? Como Então, que é? lá a gente Você riu porque já teve umas bronquinhas aí. lá a gente trabalha com a filosofia do Ubuntu. Não sei se você conhece. Aham. Sou quem sou porque somos todos nós. Sim. Então, todos os pais conhecem essa filosofia lá, porque a gente faz integração com todos os pais. Tá. E nós temos uma arte terapeuta lá, que é a Marielle Seconello. Então, nós temos uma aula específica para ações comportamentais. Então, é uma aula de autoconhecimento. Então, ela vai trabalhar toda a questão pessoal primeiro, para depois a gente ter o entendimento do personagem. Então, a gente vai primeiro, ela vai trabalhar as dificuldades de cada um, a compreensão, você se auto-entender, se auto-compreender, sabendo falar não quando tem que ser não, e o seu não é um não natural, não é um não forçado, ou você deixar de falar um não porque você não quer desagradar aquela pessoa, mas porque a pessoa tem aquele estilo, né? Então, muitas pessoas deixam de fazer alguma coisa, você vai no meu aniversário, você poderia falar assim, não, eu não gostaria de ir, tal. Só que poucos falam isso. Porque tem medo da reação da pessoa. E aí você acaba se justificando. Dando uma desculpa. Por isso. E, na verdade, hoje não deveria ser assim, né? Deveria aceitar o sim ou não de uma forma natural. Sim. Tá falando, da mesma forma que você fala o sim, você fala o não. E aí tá tudo certo, entendeu? Isso não vai mudar. Então, a gente trabalha isso muito forte lá. Né? Então, assim, a cada 6 meses, todos precisam entregar o boletim escolar. A gente avalia se a nota tá rendendo ou não. Se caiu a nota, a gente afasta o aluno, para ele poder recuperar as notas, depois ele volta para as atividades. Entendi. Que em primeiro lugar é a escola. Então, tem tudo isso, tá ligado? São os valores que caminham junto, não tem como a gente deixar para trás e ir trilhando... Trabalhar os pais no sentido, e principalmente as crianças. Por que meu amiguinho tá indo gravar e eu ainda não? Então, a gente tem que ter um cuidado para trabalhar isso, para fazer com que o amiguinho comemore que o outro está indo gravar, que a vez dele vai chegar, entendeu? Mas para isso, né, demanda tempo... Renato, e existe assim, tipo, não ter talento, por exemplo, que às vezes a gente vê no esporte, né? Às vezes a pessoa, ela não tem tanto talento, mas ela esforça e ela se sai bem. E tem aquelas que faz pouquinho e já tem o talento natural. Existe essa questão assim, tipo, eu vou lá, mas não tenho talento nenhum pra fazer, mas eu estudando, eu chego lá. Como que funciona isso? Então, é assim, a gente já pegou vários casos, né, de pessoas que falaram que não dava pro teatro, que tá ali mais pra questão de timidez, essas coisas. Então, o que eu sempre falo é assim, é muito da paciência de quem está ensinando, de quem está passando, de quem está... Então, assim, quem está ensinando é que tem que ter uma visão um pouquinho diferente, né, e um pouquinho mais ampla daquela situação. Então, na forma como eu trabalho, eu procuro ver como que aquela pessoa é, o porquê que ela é daquele jeito, eu tento relacionar isso com a família, para tentar descobrir, para tentar ver como que é a situação, e aí eu vou passando uma confiança para a pessoa aos poucos. E aí a confiança, ela vem de várias maneiras, sabe? De um gesto que ela faz e você elogia aquele gesto, e você para e explica o porquê daquele gesto. Aí, às vezes, ela faz alguma coisa que ela não entende o porquê que ela tá fazendo e ela deu a intenção correta. Aí você explica, você percebeu que você fez isso, 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 é por causa disso, daquilo e daquilo. Ah, mas então eu não posso não. Aí você começa a criar um vínculo com ela, ela começa a perguntar mais. E aí você vai criando essa confiança, essa relação entre os dois, e você vai mostrando que as possibilidades podem acontecer. E aí você vai dando espaço. Aí, porque tem pessoas realmente que uma frase, ela começa a tremer para pronunciar aquela uma frase, ou às vezes não sai aquela, né? Ou às vezes não sai aquela uma frase. E aí para tudo e eu vou conversando. E o mais interessante é que a equipe, os alunos conseguem perceber isso e conseguem ter paciência para esperar eu explicar para aquela pessoa, para ver, para todo mundo caminhar junto, entendeu? Então, por mais que um esteja um pouco mais avançado já à frente, eu vou estar fazendo com ele outras coisas. Ele vai estar vindo gravar, vai estar participando de outros grupos ali, a gente consegue ir caminhando, né? Isso não vai atrapalhar no processo da aula. Então, a gente vai sempre mesclando. Então, é dizendo assim, não existe essa frase, não tem talento. Ela tem um talento, pode não ser exatamente para aquilo que, sei lá, para atuar num filme, mas ela vai ter para outros segmentos. Aí que tá, aí você precisa descobrir onde que ela se encaixa, porque, por exemplo, nós temos um projeto que é o Expo Cine, que é um trabalho inteiro de audiovisual, onde eles aprendem desde o catálogo principal do personagem até a gravação.
Então é um portfólio grande. E eu separo em equipe de arte, equipe de figurino, e eles vivenciam cada um núcleo ali de 7, 8 pessoas. Você tem o diretor, assistente de direção, equipe de arte, equipe de som. Você tem tudo separadinho. E eles começam a se encaixar. Naturalmente, por aptidão mesmo. Tem pessoas que, por exemplo, assim, que ela na parte da atuação, ela ainda precisa caminhar um pouco mais. Porém, na parte do conteúdo, ela é muito prática. Muito prática. Então, ela entende o conteúdo e sabe passar o conteúdo com muita facilidade. Entendi. Às vezes eu explico, eu percebo que a turma não entendeu, aí ela vai e explica, a turma entende do jeito dela. Que coisa. Então daí eu uso isso. Eu falo assim, explica pra eles. Aí eles falam. Você usa ao favor aquela pessoa que já tem. Porque ela sabe explicar direitinho com as palavras dela, ela consegue fazer todo mundo compreender. Então eu começo a aproveitar mais esse lado dela. E aí eu vou mostrando. Tem a parte do roteiro de ensaio, que é anotar, fazer as marcações, percepção. Eu coloco aquelas pessoas que eu vejo que já tem um certo caminho para aquele lado. Aí depois eu vou descobrir que aquela pessoa queria fazer psicologia, ou que ela gosta de fazer tal coisa. E aí o negócio vai batendo, vai encaixando. Agora, eu acho que tem determinadas artes que realmente a pessoa precisa gostar para fazer, treinar para fazer, entendeu? Então, então eu acho que aí são tipos diferentes. Mas é a arte como uma terapia, não é verdade? Exato. Se a gente parar pra pensar, as formas artísticas te mostrando como se conhecer, como lidar com as pessoas ao redor. Isso. É muito importante. Por isso que eu acho que na criança, principalmente, né? E nos adultos e todo mundo, mas que o nosso projeto bate muito em cima da criança porque é a formação. Isso. Mas nossa, é incrível isso. Então, por exemplo, teve uma escola em Salto que me chamou para fazer uma palestra sobre a parte teatral, mas no comportamento dos professores, né? Aí, quando eu entrei na sala, a maioria eram ex-professores meus. A maioria. Acho que 70%. Nossa, eu comecei a chorar no Leonor. A hora que eu entrei no Leonor, assim, que eu olhei pra cara deles, assim, pros professores... Aí eu não consegui falar, comecei a chorar, assim, olhando pra cara deles, assim. Porque eles tudo olhando pra minha cara, assim, dando risada. Porque aí a moça falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, porque eu conheço ele. Deu aula pra mim, deu aula pra mim. Que coisa, deu né? aula pro meu irmão, pra minha irmã, com tudo. Aí eu comecei a falar, daí eu fui explicando as coisas, tudo. Aí no final eles vieram me abraçar, a gente conversou. Então é muito legal isso, sabe? Porque é uma sensação... Por isso que eu agradeço muito a Deus, porque é um privilégio. Sim. A hora que eu tava ali falando com os meus professores ali, que eu olhei, eu falei, nossa senhora. Aí comecei mostrando para os mestres o que você aprendeu, não é É, verdade? É uma então. coisa muito bonita, assim, de se ver, né? É um momento que eu tenho muito firme na minha cabeça isso. E pra gente é um orgulho, uma pessoa daqui, da nossa região, né, aqui pertinho da gente de Salto, trilhando os caminhos, assim como você tá trilhando, lá no SBT, com toda a sua história, com toda a sua trajetória. É um exemplo, eu penso, Renato, para muitas pessoas que às vezes estão, mas eu sou pequena, eu tô aqui, não vou chegar lá. Vai chegar. Vai, o Arlequim, Servidor de 2 Amos, é o espetáculo que me revelou. Você conhece o Arlequim? É um espetáculo italiano que usa máscara. Sim, sim. Isso, eu sempre tenho o Arlequim, eu faço há 20 anos esse personagem. Que legal. E na comédia dell'arte, quando você se identifica com o personagem, você fica com ele. Você não larga dele, você vai ficando, né? E como eu fiz Kung Fu por mais de 20 anos, desde os 4 anos, aí eu misturei o Kung Fu com o Arlequim. Então eu colocava as movimentações. Aí a gente começou a ir para festival, começamos a ganhar bastante prêmios, foi indo, com a CIA Teatral Cômico, que é o meu grupo. E a gente foi trabalhando, hoje eu tenho 90% do elenco original, desde 2003. Olha só. Então, assim, aí a gente colocou o Arlequim no YouTube, tá com mais de 60 mil visualizações do espetáculo. Aí eu já recebi, assim, perguntas do Projac para ver se eles podiam usar como referência o nosso trabalho lá no trabalho que estão fazendo no Rio de Janeiro. Não só usar como referência, como chamá-lo, viu? Pessoal aí da Globo. Não, SBT, não tô tentando tirar, não. Então, aí a turma me conhece muito por conta desse trabalho, né? Que é a linguagem que eu já desenvolvo, que é farsa e comédia dell'arte. E aí teve um dia que eu tava no SBT, lá na praça de alimentação, lendo o livro do Silvio Santos. Aí eu tava no computador lá, no Facebook, me chamou um italiano lá pra conversar. Aí ele falou, você conhece o Ferruccio? Aí eu falei, conheço. Daí ele falou assim, você sabia que o Ferruccio acabou de assistir seu vídeo? E o Ferruccio faz o Arlequim há 60 anos. Olha só. Ele é o mais velho que faz o Arlequim. Aí ele tem 88 anos. Aí eu peguei e falei assim, conheço. Eu falei, então, ele tá te mandando um abraço.
Daí eu Olha, falei que assim, sério? legal. Daí ele falou, hoje é o dia em que ele tá se despedindo desse personagem do Arlequim. Ele tá com 88 anos, né? Então ele vai fazer a apresentação dele aqui no Piccolo. E ele queria dizer que você é o Arlequim brasileiro. Ai, que Aí delícia. eu Olha falei que assim, mas por orgulho. quê? Ele falou, porque ele assistiu todo o seu espetáculo e ele não entende o português, mas ele entendeu o espetáculo inteiro com o trabalho corporal que você fez. Ele conseguiu entender tudo, então ele queria te dar os parabéns, tal, isso aqui tudo no Facebook lá, Ai, que lindo né? isso. Aí ele falou assim que ele gostaria muito de te conhecer. E Se você tivesse uma pode conhecer? Não. Aí ele falou assim, pode, aí eu falei, nossa, verdade, é. Aí foi indo. Aí depois à noite, o cara voltou a falar comigo, falou, ó, ele se apresentou, ele comentou de novo do seu grupo, de você, parabéns pelo trabalho. Não pare com a comédia dell'arte, são poucos que defendem da forma como você defende. Eu falei assim, que legal. Aí hoje nós temos um grupo na escola que a gente tem, que é o Núcleo de Pesquisa Teatral Euquimia, que é o grupo profissional da escola que vai para festivais. Tá. Eles montaram o Alto da Compadecida, foram 14 metros de cenário de taperoá, todo feito em farsa, ficou bem legal. Ganharam como melhor espetáculo no primeiro festival que eles participaram. Aí, melhor espetáculo, melhor direção, melhor cenário, melhor atriz revelação. As 3 indicadas de atriz coadjuvante foram do grupo. Nossa, olha só. E aí, eles agora estão com o Alto da Compadecida, estão com o espetáculo do Burguês Fidalgo e esse ano vão apresentar o Arlequim. Então, a gente vai passar a máscara Ai, que em novembro. gostoso. Vai Então, brilhando. toda a turma que fez comigo no Cômico, nesse dia da apresentação, eles estarão presentes, né? Aí a gente vai passar a máscara. Eles vão assistir o espetáculo que a gente faz. Nossa, que gostoso isso, né? Então, a gente tá indo por esse caminho. Ai, parabéns, E aí Renato. é uma trajetória, né? O negócio Muito. Não para. Você ia falar sobre a Vila do A Vila do Xaropinho? Xaropinho. Conta pra gente sobre a Vila do A Xaropinho. Vila do Xaropinho é algo inédito. Então, assim, é uma vila com 5 casas ambientadas que vão contar a história do apresentador Ratinho e do Xaropinho. E Tá. aí as pessoas vão poder entrar nas casas, visitar e vão ver o objeto que eles usavam antigamente. Então, a vila hoje tá em Salto, Tá. que a gente vai fazer gravações de conteúdo da vila também. Ela já existe? Já. A vila, a gente tá Olha. finalizando a parte do cenário. Aham. E aí a gente vai começar a gravar o conteúdo pro YouTube. Que é da Vila do delícia. Xaropinho, Aí tem o Xaropinho, o Juninho, que é o sobrinho dele. Aí tem o Tunico, a Aninha, a Tati, tem mais personagens. Vai misturar. É uma mistura de Cocoricó, né? Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum e Quintal da Cultura. A gente misturou. Gostoso. Então vão ter cenas com bonecos, cena com pessoas. E vai ser veiculado isso aonde? Então, a gente tem uma emissora que tá muito interessada, que é a do Ratinho. Tá. Né? Então ele quer esse material para poder ver e a gente acredita muito que vai dar certo com ele. Vai ser vinculado pela HQTV, que é a nossa TV, e tem mais 5 já TVs que querem também o material. Ah, porque é legal para o pessoal ter acesso para poder assistir, né? Isso. Conteúdo daqui da nossa região, conteúdo de E a qualidade. vila vai ser gravada toda aqui em Salto. Ai, gente, que gostoso. Vai ser gravada em Salto e aí acho que vai dar muito certo. Vai ser um trabalho bem legal. E é legal porque a gente vai levar para shoppings a vila e as pessoas vão poder visitar, né? Aham. Aí vai conhecer como que funciona. Tem o primeiro Tunico, o primeiro Xaropinho do programa. Toda a história. Boneco mesmo, tudo. Entendeu? Tudo acabadinho lá, caindo a orelha. Mas vai ser Mas legal. resistindo, né? Tá com uns negócios segurando a orelha lá, mas vai dar certo. Ai, Renato, que delícia. Olha, gostei muito de conhecer o seu trabalho, de conhecer a Kael, né? Vou lá, já falei pro Renato que eu quero ir lá pessoalmente para conhecer o trabalho. Vocês aqui de Indaiatuba que também não conheciam, fica o convite, né, Renato? Por favor, convide o pessoal pro evento no sábado. É verdade. Mandar um abraço pro Johnny, pode? Pode mandar. Johnny dos nossos 6 gatinhos aqui, ó. Johnny não está aqui conosco, mas ó. Bom, primeiro agradecer a vocês, muito obrigado. E o pessoal que quiser ir no dia 7/6, entre em contato, vai lá no nosso Instagram, @caelsalto. Lá tem todas as informações. Vocês vão poder ter um momento ali, ter contato com aulas de teatro, TV, cinema, canto e dança. Simpósios. Tenho certeza que vocês irão se surpreender com tudo que nós preparamos com muito carinho para vocês. Então, pessoas que são interessadas em teatro, pode ir. Pessoas que são interessadas em canto, em dança, vá. Se ainda não fez teatro, não tem problema nenhum, porque o sistema que a gente adaptou é para atores e não atores. Então, quanto a isso, fique despreocupado. O importante é ir, participar e se divertir. É isso aí. Quero fazer uma pergunta pro Xaropinho. Uhum. Xaropinho, eu queria só saber o que você acha de fazer parte aqui dos 6 gatinhos. Você acha que você aceitaria estar no meio dos 6 gatinhos, Xaropinho? O que você acha? São gatos, né? O que você pensa disso? Pode repetir a pergunta? Se você gostaria de fazer parte dos 6 gatinhos, daí seria os 6 gatinhos e o Xaropinho. O que você acha?
Rato e gato. Rato e gato, mas são bonzinhos. Juntinhos. Juntinhos, E amiguinhos. 6. 6. 6? 6. Pensa, não precisa me dar a resposta agora. Pensa, depois o Renato vai me mandar uma mensagem e falar: ah, não sofra, por favor. Não, não, não. Eles são bonzinhos. Ai, Senhor do céu. Não posso falar isso aqui, Senhor. Me proteja, meu Não, Deus. não pode falar mal dos gatinhos. Não pode. Respira fundo. Junto. Lembra da técnica do teatro que o Renato te ensinou? Respira. Passo. Muito obrigada pela presença de vocês. E o pessoal aí de casa, por favor, conheçam a Kael. Estejam presentes no evento de sábado. Renato, muito obrigada. Xaropinho, Obrigado a você. venha sempre. Obrigado, vai ser um sucesso! Pessoal de casa, muito obrigada pela participação aqui conosco e continuem acompanhando o nosso canal. E não se esqueçam do 19º Troféu Frutos de Indaiá, que acontece no dia 25 de outubro aqui do Mais Expressão. Tem mais informações no nosso site e até lá! 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim.